Uma coisa é certa, se estamos aqui é pela bondade, misericórdia e pela graça de nosso Senhor. Portanto, se nos achegamos aqui como servos de Deus, vamos adorá-lo e louvá-lo. Faremos isso cantando o hino de número 51, Cantai e Folgai. Hino de número 51, do Cantai Todos os Povos. Cantai e folgai, ou seja, alegrem-se, porque é vivo Jesus. Esse é o motivo da nossa alegria. Vamos colocar em pé em oração de invocação, temos a orientação do Espírito Santo para esse momento em que nos reunimos em culto a Deus. Eu pedi que o irmão Juarez esteja orando a Deus nesse momento. Santíssimo Deus, Pai eterno, mais uma vez levanto pelo meu Deus, pela agradecer, Senhor Deus, e deixar essa de culto, Senhor Deus. Tudo abençoando a oração que você fez no lugar, o canto que você fez no lugar, a palavra, Senhor, ser tudo dirigido direto ao trono, Senhor. Fica, Senhor, acusado de culto, fica, Senhor, cada um que chegou aqui, Senhor Deus. Fica com os enfermos, fica, Senhor Deus, com cada um de pé nas orações, Senhor. Tu peço, lá aperfeiçoou o pecador, mas peço em nome do Santo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nesse momento, passo para o curso do mensageiro da fé, para louvando ao Senhor.
Leitura devocional no livro dos Salmos, capítulo 24. A vinda do Rei da Glória. Diz assim o texto: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. O texto faz uma pergunta, né? Quem é o Rei da Glória? Né? Quando muitos buscam por autoridade, por comando, né? Nós confessamos: o único Rei da Glória é o nosso Senhor. Como descreve o texto, né? É a Ele que pertence tudo. É Ele quem subsiste nos montes e quem é o único de mãos limpas, de coração, e é o único de quem nós podemos obter bênçãos, justiça e salvação. Nos reinos muito antigos, né, quando o reino se sentia ou era ameaçado por inimigo, quando o povo ia à guerra, né, quando a guerra não era em sua própria nação, ia para guerrear em outro campo, diz que o rei, junto com os mais capacitados, iam para a batalha. O rei não ficava encastelado, ele também seguia, ou seja, ele era o comandante do exército ali para guerrear. E o objetivo era, claro, matar o rei. O exército que derrubasse o rei de outra nação, comandava tudo, passava a obter tudo em suas mãos, né? Então, o povo que ficava ali, certamente os mais fracos, né, que não tinham a capacidade de ir para a guerra, ficavam ali tristes e abatidos. E quando encerrava essa guerra, um arauto vinha à frente, trazendo a bandeira, né, e dizendo: o rei está vivo. Então havia alegria naquele reino, porque o rei venceu a batalha e voltava vivo para a sua terra, para os seus, né, para poder novamente exaltá-la como nação. E nós somos esses arautos que podemos, com grande alegria, declarar ao mundo e àqueles que estão cabisbaixos e encarecidos, né, de algum carinho, de algum sustento, seja ele de qualquer forma. Podemos dizer: o nosso rei, o Rei da Glória, está vivo. Ele venceu a batalha por nós. Então, portanto, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, porque o nosso Rei da Glória, Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele venceu tudo por nós e está para voltar novamente, para nos levar à nossa verdadeira pátria. Portanto, esse é o motivo de nós estarmos e sermos alegres e como arautos gritar: levantai a porta, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos louvar a isso. Eu passo para a equipe de louvor para que esteja agora juntamente com a igreja, louvando ao nosso grandioso e eterno Rei da Glória.
Vem e derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama como Senhor. Nós possamos estar louvando esse Deus maravilhoso que tem derramado as suas bênçãos sobre a nossa vida. Louvemos o Senhor.
paz, bênçãos, amor, perdão, alegria. Tudo isso só se nós tivermos realmente um coração voltado, realmente firme e forte para Deus, né? O vídeo já fez menção ali sobre ter sede, né, de Deus. E ter sede de Deus também passa por falar com Ele, né? Por estarmos realmente conectados com o Pai, uma conversa, né? Uma oração, né? O pastor Ageu, ele, né, vamos dizer que é um homem de oração, ele quer passar isso também para que a igreja seja, né, também atendendo, né, a isso que sejamos um povo realmente que preze pela oração, pelo momento de orarmos juntos, né? E esse vai ser um momento, né, respeitando um pedido dele. Nós teremos nesse momento, vou deixar a igreja totalmente à vontade, né, como ele faz, que se sentirem melhor ajoelhados, fique à vontade para ajoelhar. Se ele quiser ficar assentado, ou preferir ficar em pé, fique bem à vontade. O importante é que você realmente fique com o seu coração realmente conectado com Deus em um momento de oração. Tranquilo, sem pressa, como ele mesmo costuma dizer, né? Vamos orar. Vou pedir para que haja um momento de oração silenciosa, para que você esteja pedindo, né? Invocando a orientação do Espírito Santo, agradecendo, né? Certamente temos muito para agradecer, né? Também pedindo, nos entregando realmente, não só individualmente, como família, como também como comunidade, para Deus, né? Então eu vou pedir um momentinho de oração silenciosa, onde cada um leve, né, o seu pensamento até Deus, por você mesmo. Depois, na sequência, 2 orações audíveis, né? Um momentinho silencioso, depois 2 orações audíveis, e depois dessas 2 orações, altar egidial, louvar a Deus. Então, vamos orar nesse momento, e cada um fique inteiramente à vontade, da maneira que se sentir melhor, para realmente se colocar na presença de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai bondoso, muito, muito obrigado mesmo, Senhor, pela Tua misericórdia que tem acompanhado os momentos das nossas vidas, porque nós estamos sentindo que o Senhor exige de nós que estejamos vigiando. Vigiai e orai para que não entrei em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, Senhor. Então, Senhor, nós pedimos, se é assim, a nossa vida, Senhor, fortalece a vida de cada um de nós. Amém. Para que em momento algum venhamos a fraquejar na fé, Pai. Senhor, agora, nesse momento, rogo uma bênção toda especial sobre essa igrejinha aqui, o Pai. Que nós estamos sentindo que os irmãos estão colaborando com a Tua graça, Senhor. Estão colaborando com o Teu Evangelho. Senhor, salva, Senhor, mais vidas, Senhor. Agrega as pessoas para o Teu reino, Senhor. Senhor, se porventura neste momento que nós estamos aqui, alguém que está com seus corações endurecidos, alguém que está, Senhor, muitas vezes balangado na vida espiritual, que seja o momento de fazer uma reflexão fiel, uma reflexão, Senhor, certa contigo, e deixar os embaraços e afirmar a fé contigo, Pai. Pai, cuida de nós. Cuida, Senhor, do conselho desta igreja. Nessas horas difíceis que o mundo está atravessando, de tantas provas, de tantos, Senhor, desafios, Senhor, nós pedimos que o Senhor seja o sustentáculo da Tua igreja. Amém. Abençoa o pastor que está na direção, como presidente do conselho, Deus, que o Senhor possa ajudar ele, para que nós em conjunto possamos sentir um corpo, sentir, Senhor, uma família unida, sentir, Senhor, um corpo bem alicerçado em Jesus, e nós sabemos que quem tem Jesus tem tudo. Então, Pai, lembrando daqueles que estão doentes, daqueles que estão, Senhor, muitas vezes procurando a medicina para a cura do seu físico. Senhor, vai com providência, Pai. Cura se for do teu querer, Senhor. Dá para essas pessoas, Senhor, o estabelecimento. Quando não é no físico, Pai, muitas vezes na alma, Senhor. Cura, Senhor. Ó Deus, prepara-nos para esta noite. Que seja uma noite, eu tenho certeza que o Senhor está aqui conosco. Nós vamos ouvir, Senhor, a Tua palavra mais tarde. Nós vamos cear contigo, Senhor. Tudo, Senhor, nós sabemos que é maravilhoso, porque é uma promessa do Senhor. Nós pedimos perdão. Perdão para nossas falhas, para os nossos pecados que são tanto em nome de Jesus. Amém.
Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam seus homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não sei qual a tempestade que está aqui dentro do seu coração hoje, mas Jesus tem nos ensinado que se nós clamarmos a Ele de todo o nosso coração com fé, Ele é aquele que calma a agitação que há no nosso coração. Samuel colocou aí o tema da oração. Jesus, em todo o seu ministério, Ele nos ensinou que se precisarmos vencer, nós temos que orar e clamar ao nosso Pai. Jesus, sendo Deus, veio a esse mundo, morreu por cada um de nós, e Ele se fez homem, e o que mais Ele fazia nos seus evangelhos era orar, clamar ao Pai. No Getsemane, Ele dizia: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas Ele dizia: cumpra-se a tua vontade e não a minha. No mundo agitado que nós vivemos, papel de igreja hoje, meu papel, seu papel, intimidade com o nosso Pai, clamar. E os discípulos, naquele momento, quando as ondas agitavam, eles clamaram: Mestre, vem nos socorrer. Que nós possamos, de todo o nosso coração, saber que Ele acalma o nosso coração. Louvemos ao Senhor. Os discípulos no barco estava no mar da rio, e Cristo tranquilo dormia ali, e clamaram: Mestre, não é que podemos morrer. E Jesus ordenou: acalma-te, e o mar se acalmou. Nunca temer, quando as sombras se fecham, o Mestre está aqui. Dissipando temor, o mundo desacabou. Ele chega e diz: só começou. Se nos retornar, se na chuva raiar o sol, nunca temer. Você pode estar em meio ao mar da vida, e os tempos maus querem me derrotar. Eu também já passei por momentos assim, e a tempestade passou.
chuva ou no raiar do sol, nos dias bons ou nos dias maus. Ele sempre está conosco, né? Não sei, cada um tem um sentimento, uma maneira de expressar, mas eu posso dizer de mim, né? Quando eu realmente busco a Deus em oração e aquilo, né? Às vezes chega até o choro, mas é um choro gostoso porque a gente realmente está na presença de alguém que tudo pode, aí vem um alívio e aí diz, né? Como diz o anjo, né? Não terminou, só começou. E aí a gente começa muito mais capacitado, né? Porque ele se colocou realmente na presença e sob a orientação de quem tudo pode. E o nosso Deus não é um Deus que só fica lá esperando, né? Ele também manda para nós a resposta, também as bênçãos. E a resposta é vinda através da palavra. Passo agora para o pastor que estará trazendo para nós, né, como igreja, que intercedeu por isso, a palavra, o consolo, a orientação, né? Vamos estar muito atentos para esse momento. Na igreja, mais do que nunca, né, nesses dias, nós temos que nos dobrar para orar, né? Para todas essas pessoas que precisam, e Deus colocou no coração. Eu estava pensando, né, nessa semana, algo que fosse assim de consolo para o coração, né, nosso, coração da igreja. Deus colocou no nosso coração. Profeta Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35. Contrário. Vamos à leitura. Diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e afirmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temas. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza
e o gemido. Amém. Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom, ó Deus, misericordioso para cada um de nós, Senhor, mesmo diante de lutas, tristezas, provações que irmãos e irmãs têm passado no dia a dia, mas o Senhor, ó Deus, tem segurado forte e firme na mão de cada um de nós. Por isso, Senhor, nessa noite queremos mais do que nunca dar glórias ao Teu nome, Senhor. Senhor, Teu nome que está acima de todo nome, Senhor, sobre o céu, sobre a terra. Queremos exaltar o Teu povo que aqui está, Senhor, louvando, agradecendo o Senhor primeiramente, ó Deus, e pedindo que o Senhor continue conosco, para que a gente possa ter força e também possamos ajudar os mais fracos ainda que estão passando em situações muito mais complicadas do que as nossas. Ó Senhor, ouve a nossa voz, ouve o nosso clamor, sê conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O mundo, queridos irmãos, o mundo que nós vivemos, né, passa assim por inquietações muito grandes, né, porque mais do que nunca tem aumentado as dificuldades, né, que as pessoas estão passando. Eu não sei, queridos, a concepção de cada um, né? Eu penso que talvez seja até porque a gente está mais velho, a gente acaba observando mais coisas, né? Mas não sei, né? Dos dias que eu tenho vivido, eu tenho percebido que os dias têm sido muito mais difíceis do que antes. Né? Os mais novos, eu não sei qual a concepção, os mais velhos, né? De repente passaram alguns aí, acredito que até passaram por alguns momentos que teve até revolução nesse país, né? Mas o Brasil, eu penso que é um dos países mais maravilhosos, olhando um pouco da vida das pessoas em países muito mais simples do que o nosso. O nosso país é paraíso, queridos, mesmo que tenha aí, né, muitas dificuldades, bandidos e muitas pessoas passam por situações difíceis, né? Mas nós podemos dizer que nós temos um país bonito. Poderia até citar, né, diante da Bíblia, que é uma terra que mana leite e mel. Que plantar que dá. E às vezes se joga produtos que se plantam por falta de preço, jogado até, né, produtos fora. Não é um luxo que muitos países têm, não. Mas tem aumentado, queridos, maldade. Eu penso primeiramente que é maldade do coração do ser humano. Era tão fácil ter amizade com as pessoas, viver um relacionamento gostoso com as pessoas. Agora parece que há tanta dificuldade, né, para se falar palavras que poderiam mudar a vida das pessoas, palavras tão simples. Ninguém quer mais saber da vida e do problema dos outros, né? Até uma fala que cada um com seus problemas. Já ouviram isso? Não é uma fala nossa, né, cristã, né? Porque a Bíblia fala o contrário, cada um tem que ajudar a carregar as cargas uns dos outros, né? Como que se dá isso? Né? Se a gente pensar que a nossa carga muitas vezes pode ser pesada, como, né, a gente pode ajudar uns aos outros a carregar as suas cargas? Por favor. Quando a gente começa a ver, né, a dificuldade das pessoas, a gente começa a pensar mais e ver até que o nosso fardo é leve, né? Olhando para a carga das pessoas, a gente pode dizer muito que
a nossa carga não é tão pesada assim. E esse texto vem justamente do retorno do povo de Israel de Babilônia. Eles estiveram cativos na Babilônia 70 anos. Sabe o que é viver numa outra terra? Nós não sabemos. Nós não sabemos como é isso. A gente sabe de ouvir falar. Né? Viver na terra de outro, a gente não é dono do nosso quintal, né? Isso é muito complicado, né? Para um povo que adorava, gostava de ir ao templo, entoar louvores a Deus. Babilônia, outra história. Eles não podiam louvar a Deus e adorar assim na tranquilidade, né? Por todos os lados que eles viam, era um império. Pessoas de muitas línguas e nações vivendo ali, muitos deuses estranhos. E eles tinham que servir a Deus nesse contexto. Então foi tempos difíceis, né? Para o povo de Israel. Mas a palavra de Deus, queridos, vem justamente trazer, né, direção para nós. E o tema que nós colocamos, onde estão as nossas expectativas? Porque às vezes as nossas expectativas estão muito mais nas coisas daqui, né? O que vai acontecer? A gente não sabe o que vai acontecer nem em um segundo. Não sei por que a nossa preocupação vai não sei quantos anos na frente. Se a gente não tem o poder da vida. E se a gente aprender a ter as nossas expectativas nas coisas de Deus, o projeto é outro. As coisas são outras. As coisas vão funcionar de outra maneira. Porque Deus dá jeito para tudo. Ele teve jeito para nós, para as nossas vidas, para as nossas condições de pecadores. Hoje nós cantamos muitas coisas aqui falando, né, de Jesus, tão precioso, né? Lembra que nós falamos no domingo da expectativa que a gente tem do povo que se diz cristão e quando surge um problema, já vira, já faz uma tempestade em copo d'água. Nós temos falado sobre isso aqui. Daí o povo de Deus faz muito barulho em lugares e momentos errados, quando nossa confiança tinha que estar em Deus. Vocês acham que um povo que ora, um povo que teme a Deus, era para ficar tão desesperado como nós vemos muitas vezes o nosso povo desesperado, queridos? O que faz que tudo isso aconteça? É a nossa visão, a nossa ideia e expectativas erradas. Expectativa, nós não sabemos o que vai acontecer. É um povo de Deus, né? Que serve a Deus. Haja vista que o povo de Israel, né, que era chamado pelo povo de Deus, não servia a Deus de coração e com integridade. Não sempre. Tinha momentos assim que, nossa, se derramavam diante de Deus. E tinha um momento que eles corriam só atrás de coisas que não levavam a nada. O que acontecia? Por que eles foram para a Babilônia? Né? Para começo de conversa, né? Porque desobedeceram a Deus. Esqueceram de olhar para Deus. E as coisas ficaram mais complicadas. Porque a gente vê como que parece que às vezes é simples, queridos. Quando a gente serve a Deus, de fato a gente confia em Deus, parece que a gente não agiganta tanto o problema. E uma pessoa que não tem essa percepção de Deus, como que ela acha que para nós seria tão fácil resolver aquilo, para ela não? A resposta justamente é essa, o foco que está o coração e a mente da pessoa.
E eu fico abismado, né? Eu fiquei abismado na visita lá, porque, nossa, a gente olha com tanto carinho, né? Casal assim novinho, né? De pessoas, já assim, parece que acabou o mundo. E a gente tem que levar uma palavra, viu? A vida para vocês está começando. Vocês têm uma vida para frente. São essas palavras que nós temos que ter no coração, queridos irmãos e irmãs, e falar para as pessoas. Né? Que o mundo não acabou ainda. Tem que viver, tem que olhar para Deus. Que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Palavras de alento para as pessoas. E às vezes a gente, como cristão, não tem essa palavra de alento. Parece que a gente coloca mais um pouquinho, né, de peso nas pessoas. A gente colabora, né, para que achem que aquilo realmente é insuportável. Não, vamos lá, é difícil. Né? Uma das minhas fugas para ajudar no problema é chorar. Chora, depois passa, né? Derrama perante o Senhor, ora perante o Senhor. E a gente sente um alívio tão grande de saber que nós temos um Deus que nos ouve, sim. Nem isso que nós fazemos de orar e clamar a Deus não é simplesmente uma prática só da igreja. É algo que nós acreditamos que tem um Deus acima de nós, que sabe das nossas dores e as nossas aflições. E que Ele responde, né? Você se dobra lá. E Ele vê o nosso coraçãozinho, né? Que está ali, muitas vezes oprimido, né? Pelas dores, e Ele sara. Ele sara as nossas feridas, né? Ajudando a gente a passar, né? Pelos problemas. A gente precisa mais do que nunca fortalecer a nossa vida. E o texto fala aqui, né, das mãos frouxas, né, e também os joelhos aí trêmulos, né? Só ver aqui onde é o versículo 3. Parece que quando as pessoas estão com medo, ou elas estão fracas, é justamente isso que acontece, não tem força, né, para segurar o rojão. Né? A gente percebe que a gente não tem condição de dar um passo à frente, e é assim, porque nós somos humanos. Isso não é errado, a gente sentir, em muitos momentos da nossa vida, a gente sentir isso. E quantas vezes eu tenho sentido isso? Mas Deus é aquele que dá refúgio para nós. No momento seguinte, a gente já recupera as nossas forças. A gente já sente firmeza de novo nas nossas pernas para a gente continuar caminhando, seguindo o caminho. Ah, se a gente ficar parado, queridos, né, se torturando, a gente para e morre quando muitas vezes, né, poderia ter logo ali já a resposta para as pessoas, né? E hoje, mais do que nunca, né, problemas assim que a gente tem visto pessoas se suicidando. Sabe por que isso? Não tem Deus também. Não tem, muitos diriam a luz, né, no final do túnel. A verdade é que não tem alguém para dar resposta. Ele acha que não tem, quando na verdade ele tem. Era só se colocar, né, diante de Deus, se abrir. Mas eles não sabem, muitos deles não sabem. E precisa justamente da orientação, né, de alguém que convive com o Evangelho, com as Sagradas Escrituras, para poder dar esse encaminhamento.
E são muitas pessoas, se a gente se unir mais em cada um, né, trabalhar. Na escola dominicana nós falamos dessa direção da missão da igreja, né? Cada um de nós precisamos seguir 24 horas por dia, aproveitando o tempo que Deus nos dá e a oportunidade que se abre à nossa frente para a gente falar de Deus para as pessoas. De maneira bem simples. Cada um de nós é um arauto nesse mundo que nós vivemos. A gente não pode esperar, né? Lá o Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse para que eu tivesse mais jeito de falar. Não, fale do seu jeito mesmo, da sua maneira. Porque na verdade quem fala mesmo é o Espírito Santo através de nós. Não precisamos falar igual um repórter aí, né, que tem toda uma fala apropriada para falar de Deus, né, para as pessoas. Não, é falar do amor de Deus, e isso sai de palavras tão simples e sucintas que devem sair do nosso coração, da nossa boca, para dar, né, alento para as pessoas aí que estão com os corações completamente aflitos, assombrados, né, com medo de tudo que vai acontecer. Isso é porque a gente está olhando em nosso torno, gente, em nossa volta. A gente tem que olhar mais adiante, que é o eterno. Isso é fato. Não é 2 que está passando isso. O mundo praticamente todo está passando por essa situação hoje. E a gente precisa ser, né, aquele que vai dar alento às pessoas. Primeiro saber que nós temos isso, né? E depois nós levarmos isso para as pessoas. Que vidas podem ser mudadas e transformadas pelo poder do Santo Espírito de Deus. Isso é ponto para nós, é fato. Nós temos que acreditar nisso. Né? Como servos, como cristãos, nós temos que acreditar nisso e fazer isso com empenho. Não é hora, né, a gente falar que nós temos Deus em momentos que são fáceis, né? Quando há só churrasco, né? E festa. Não estou falando da festa de hoje, tá, gente? Eu estou dando né? Quando você tem amigos, você tem dinheiro, é legalzinho. Mas quando faltar, se olhar, abrir a geladeira, não tiver um ovo para a gente fritar, daí a gente vai blasfemar, vai reclamar, vai falar que Deus não existe, que Deus não é bom igual o mundo faz. Deus é bom todo o tempo. Eu acho que chegou, né, a hora de a gente olhar mais a fundo para o poder de Deus. Né? Uma igreja que ressuscita, né, em meio às dificuldades, para as coisas eternas. Senão a gente fica na teoria sempre, né? No comodismo que a gente tem em ser servo de Deus. Só quando nós estamos aqui juntos, adorando a Deus, e não quando o mundo e as pessoas são afligidas, ou quando nós somos afligidos no nosso dia a dia. Daí nós temos que saber que nós temos um Deus. É só a gente olhar para a situação de Jó. E eu passei nesse mês e pouco, né, olhando para o livro de Jó, gente. O camarada, ele chega, né, se a gente fosse falar, abriu a porteira, aconteceu tudo de ruim para a vida desse homem. Né? Perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens. Daí doença, para ajudar ainda a doença, né? A pele dele ficou plena ferida. E estava lá louvando a Deus. E para ajudar 3 amigos. Nossa, fico com tanta raiva desses amigos, para ter um amigo desse, eu preferiu ter inimigo, viu?
Aqueles amigos só fica dando lição de moral, você tá com dor, o camarada fica ali, porque acho que você fez isso, porque se você fizer as coisas direito, Deus vai olhar para você. Eles não estavam nem conseguindo olhar para deles, né? Estavam olhando para a situação de Jó, ainda dando lição de moral. Percebe que às vezes até nas dores das pessoas, a gente também tem que olhar, não falar nada e orar só por ele, e não ficar falando, acho que você pecou, é por isso que você está passando por isso. Percebe? Eu vejo muitas dessas falas no meio religioso, nessas liçãozinhas. Deixa eu ver lá o que você fez. Não tem que falar nada, Deus que sabe. A gente tem que orar, amigo, aquele que dá força, que pega na mão e conduz, não fica lá martirizando a vida dos outros quando está tudo ruim, não é não? Leia assim com atenção no livro de Jó, né, pausadamente. Nossa, o camarada sofreu pra caramba. E o que acontece no final? Mudou tudo a sorte dele, né? Não vale a pena ser servo de Deus? A gente tem que chegar nessa reflexão agora. Vale a pena ou não vale a pena ser servo de Deus? Aguentou calado, aguentou um monte de gente falando besteira, e ele enfrenta o mundo, queridos. Enfrenta o próprio inimigo que vem falar besteira nos seus ouvidos, né? Continue firme em Deus. Né, usando uma versão mais pentecostal, toma posse da bênção. Né, segura isso que nós temos, a bênção nossa é pertencermos a Deus. E às vezes a gente não dá, né, muito valor para isso, não olha todas as situações. E quantas pessoas, a gente podia aqui conversar a noite inteira, citar servo de Deus que permaneceram firmes até o fim. José, vendido como escravo, injustiçado pelos seus irmãos, foi jogado no cárcere, condenado injustamente lá no cárcere. Deus providenciou que ele fosse falar do sonho de 2 servos primeiros, depois eles apresentam para o rei do Egito, falar, tem um cara bom aí que revela sonho. Não sou eu, não. Isso pertence a Deus, deu glória a Deus. E Deus colocou como segundo nome lá. Eu não quero usar esses textos só para vocês olharem o lado bom, mas foram servos que permaneceram fiéis. Pode ser que eu não chegue a ser o segundo do Egito, tá? Mas a verdade é que Deus vai dar o sustento para nós. Essa é a verdade. Né? Para Deus falar que me ama, Ele não precisa dar todas as coisas desse mundo. Aí está a questão da expectativa. Eu não preciso ter todas as coisas desse mundo para provar que Deus é fiel e permanece fiel todo momento para mim e para nós. Eu não preciso dar tudo, eu já tenho tudo. Já tenho tudo que eu preciso. A gente tem que pensar assim. Porque nós, tendo Deus, tendo a sua promessa, tendo a sua graça, nós temos tudo. O maior presente nós já recebemos, queridos. Está pertinho do Natal aí. Eu queria, mesmo com as turbulências, queridos, eu queria que esse Natal a gente comemorasse com mais vida, se Deus permitir que a gente chegue lá. Que a gente desfrutasse disso, desfrutem com suas famílias, desfrutemos aqui na igreja, juntos, né, de Jesus que veio ao mundo para nos dar vida. Não vale a pena a gente comemorar? Eu estou sem graça, não vou não. Agora que eu vou.
Agora que nós temos que comemorar, porque Deus tem sido fiel para nós. Se alimentem bem, dê risada, porque amanhã tem o dia do choro e o dia do riso. Para que chorar, eu vou chorar, mas vamos rir quando Deus dá também. A gente chora em todos os dias, até quando Deus dá. Percebe como que está o mundo? Por causa da noção da expectativa. Tem uma expectativa de futuro, além do que isso que o mundo apresenta. A nossa expectativa é superior a isso. É do lado do foco espiritual. Hoje nós vamos participar aqui de um banquete, mas isso é só um ensaio do banquete que nós vamos ter juntamente com Deus um dia. Isso aqui é um ensaio só. Porque um dia nós vamos participar do banquete. E fala, né, desse caminho. Haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Não vai ter jeito de errar. É para esse caminho que a gente tem que olhar. O caminho certo, que leva a Deus. Que leva a ter uma visão diferente da visão de outras pessoas. De só destruição, só desgraça. Tinha uma figurinha de um desenho animado que falava assim: ó céus, ó vida. Os mais antigos acho que lembram, né, desse desenho. Todo dia ruim. O sol tá quadrado. E não sabe, né? Rir, olhar. A gente não tem tempo de olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar para a imensidão do poder de Deus. Lugar bonito igual esse Biúna, né? Cheio de verde. Desfrutem desses momentos. Aprendam, né? Ou continuem, né? Você já sabe. Não fica só lamentando, não. Vamos lamentar. Quando tem que lamentar, ele tem que chorar com os que choram. Mas é um dia diferente do outro. É isso que eu quero dizer. Um dia é diferente do outro. E nós temos motivos para nos alegrar. Se a gente se alegrar em Deus. Que Deus nos ajude a entender isso. Deus conforte, viu? Os corações, né? Que estão mais entristecidos. E a gente, digamos que se estejamos mais fortes, ajudemos os outros que estão mais fracos e bola para frente. Que Deus está no comando de todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. Amém. Amém. É mais ou menos assim. Alegria. Não está sabendo o que é problema. Né, criança? Não sabe ainda que o pai vai ter que pagar conta, né, na segunda-feira. Tá tudo certo. Não é gostoso? Mas sabe, acho que é isso. Quando Jesus fala que a gente tem que se tornar como uma criança, a gente esquecer às vezes de problemas e a gente desfrutar, né, das coisas que Deus... por isso que eu gosto, amo criança. Eu queria voltar, né, mas não dá mais. Né? Já tá velho, só se tivesse aquele esquema de voltar a ser criança. Né? Tá aqui o pão.
bonito. E sempre, né, quando se faz referência ao pão, pão é alimento, né? Muitos lares pensava no alimento, acho que basicamente era o pão, né? Como hoje o básico aí, arroz e feijão. E sempre, se tivesse um pedaço de pão, estava alimentado. E Jesus coloca justamente como esse pão da vida, que alimenta, que enche a nossa vida, sustenta a nossa vida de fato. Então, na noite que Jesus foi traído, ele toma do pão e, tendo dado graças, ele diz: esse meu corpo que é partido por vós. Da mesma forma, ele toma do cálice também. Esse é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que comerdes do pão e tomardes do cálice, estareis lembrando da minha morte até que eu venha. Promessa de Jesus, né? Que ele voltará de fato. Vamos nesse momento nos colocarmos em oração, né? Ainda. Eu peço que o presbítero Gente ore a Deus, né? Pedindo para que Deus nos ajude, né? E se há no nosso coração ainda alguma coisa a ser resolvida, como pecado, como perdão, que a gente possa deixar isso tudo aqui no altar de Deus. Pronto, queridos. Deixamos no altar de Deus, acabou. Começa desde agora que a gente deixa as coisas, acabou. Deus já perdoou a gente. E a gente tem que ter noção disso. Vamos orar. Pai querido, somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor faz presente em nossas vidas também. Nesse momento, Pai, nós estamos, ó Pai, aqui para louvar, bendizer o Teu nome. Amém, Senhor. Ó Deus, se há algo em nós, ó Pai, que desagrada a Ti, ó Pai, que o Senhor possa estar tirando, que nós possamos, Pai, estar entregando a nossa vida inteiramente a Ti, ó Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, nós vamos participar, Pai, da ceia do Senhor, Pai. Sabemos, Pai, que esse é Teu sangue precioso derramado lá na cruz do Calvário, para nos remir de todo o nosso pecado, Pai. Ó Jesus querido, ó Pai, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque um dia o Senhor Jesus, Deus, mandou Seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar, Pai. Oh Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem nos resgatado, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado graça, Pai. Abençoa, fortalece a nossa fé em Ti, ó Pai. É nossa oração, é nosso agradecimento a Ti. Amém. Amém. Poder sentar. Chama os presbíteros para que se coloquem até a frente. Poderemos então vir duas filas, os pais dando para os filhos e tomando a ceia do Senhor. Eu vou te amar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar,
Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
Presbítero Elisângela, pode orar 5 minutos. Obrigado, Jesus, por esse momento. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos participar da mesa do Senhor. Amém. Momento no qual nós temos, ó Deus, o privilégio de cearmos a ceia do Senhor. E assim nós possamos fazer, ó Deus, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade até aquele dia que o Senhor vier. Amém. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela sangue vertido na cruz, ó Deus, que nos resgatou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por isso nós te agradecemos. Ter Jesus como Senhor é um privilégio. Ter o Senhor Jesus como Rei, como o Senhor das nossas vidas. E assim nós vivenciamos, ó Pai, através da vida de Cristo Jesus, um milagre nas nossas vidas a cada manhã. Obrigada por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom é estarmos aqui. É gratificante, é edificante, né? Nos reanima, né? Principalmente assim como no texto que foi lido, né? Com a homilia, né? Da felicidade da Sião futura. Tudo começa, né? Para alcançarmos essa felicidade na Sião futura, profetizada por Isaías, começa por aceitarmos a Jesus aqui. E tudo já começa pela alegria e a felicidade aqui, né? De termos, né? Em meio aos problemas e percalços que a vida possa oferecer, a alegria de termos nosso Deus como nosso sustentáculo, como aquele que nos fortalece a prosseguir, né? Assim como foi dito pelo pastor, né? Mesmo às vezes precisando chorar um pouquinho, mas na certeza que nosso Deus, nosso Jesus maravilhoso é aquele que nos conforta e nós prosseguimos até chegarmos à felicidade plena e completa na Sião que tanto almejamos, não é isso? Nosso agradecimento sincero a todos que estão aqui conosco, né? Os que já fazem parte dessa comunidade, os que estão nos visitando, né? Certo de que aqui é uma casa de oração para todos os povos, e aqueles que sentem o desejo, né, de vir aqui para compartilhar, né, esse momento de louvor ao nosso Deus, principalmente também de ouvir a palavra que nos consola, nos conforta e nos alimenta a prosseguir. Pois a partir daqui nós somos agora enviados à nossa caminhada rotineira. Dá certo que nós temos um Deus que nos garante prosseguirmos, se nós estivermos firmados em Jesus Cristo. Amém? Eu passo ao pastor que vai encerrar fazendo a oração, né, e a bênção, né, e o Ebenezer faz o pós-lúdico, pode ser? Então, vamos orar. Vamos colocar. Paizinho querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, trazendo para nós, Senhor, mais vida, mais alegria para o nosso coração, e temos a certeza que o Senhor é a alegria do nosso coração, ó Deus. Sentimos que o Senhor, ó Deus, é quem nos conforta quando mais precisamos de alguém ou de algo para que fale ao nosso coração. É o Senhor quem fala ao nosso coração, ó Deus. Continue conosco, Senhor. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas falhas, pois o Senhor sabe que ao sair daqui, nós poderemos já estar errando novamente. E queremos te pedir que o Senhor nos ajude a não errar, ou errar menos, Senhor. Não entristecer o Senhor, não entristecer o Teu Santo Espírito, Senhor, com as nossas atitudes, com as nossas falas, e muitas vezes com o nosso mau jeito de ser com as pessoas, Senhor. Nos perdoe, Senhor, nos ajuda a sermos melhor. Nós precisamos disso, Senhor. Precisamos que o Senhor conserte a nossa vida dia a dia, mesmo que precisa ser quebrado.
Muitas vezes pode fazer isso, Senhor, com a gente. Nós precisamos e queremos ser moldados por Ti todo momento, Senhor. Leva o Teu povo em paz, leva o Teu povo em segurança, dá alegria de viver para cada um, Senhor, trazendo o bálsamo suave na vida, no coração, na família de cada irmão, de cada irmã, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, orando ainda a oração que o Senhor nos ensina a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, Senhor, nesse momento, nesse povo reunido, no Teu povo espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Pois assim. Coroas ao rei que da sua glória se despiu. Como exigir riqueza de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos sobem, falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesma, é tomar minha cruz, seguir os Teus passos. E eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tão pouco posso ser chamado um discípulo Teu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do Seu Pai, e que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o Seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, Seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade e retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riqueza, dele não se achava nenhuma beleza. Pelo seu